Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, Deus está neste lugar. E onde Deus está, coisas novas, coisas lindas, coisas grandes acontecem. Eu quero repartir com vocês um texto que me é muito caro. E esse texto está no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. É a história de uma mulher que tinha um drama pessoal, tinha uma angústia na alma, tinha uma necessidade. E essa mulher coloca esta causa dela na presença de Deus. E ela chora diante de Deus. E ela insiste com Deus. E ela enfrenta tantas adversidades, mas pela fé ela prevalece. E ela alcança uma grande vitória. E Deus se manifesta na vida dela com reflexos para toda a sua nação. E eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Talvez com o coração pesado. Talvez até ansioso a respeito do que está por vir. Talvez precisando de um toque da mão de Deus. De uma resposta de Deus hoje. Quem sabe você tem esperado muitos anos uma palavra, um sinal do favor de Deus. Quem sabe pela graça de Deus hoje pode ser esse dia. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo aí no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, para nós lermos esse texto. E você vai acompanhar essa leitura comigo. Está escrito: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Girão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz,
e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Verso 26. Disse Ana a Eli: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino morava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Eu quero conversar com vocês nesta noite sobre o tema: não desista de seus sonhos. Não desista de seus sonhos. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia, quando um grande esportista daquele país, Edmund Hillary, nutriu no seu coração um sonho inédito, um sonho audacioso, o sonho de escalar a montanha mais alta do planeta, o sonho de chegar no topo do Pico Everest, com mais de 8.800 metros de altitude. Edmund Hillary preparou-se para aquela grande empreitada da sua vida, mas quando ele partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou. Ele não conseguiu chegar no topo do Everest. 6 meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra. E quando ele chegou naquele bonito auditório, propositadamente as pessoas haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele entrou no auditório, olhou para a gravura, cabisbaixo, dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um momento, ele esqueceu-se o auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste. Tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo. Da próxima vez, eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest, deixando para nós um legado: não desista de seus sonhos. Eu sei que você tem sonhos, todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que neste auditório haja alguém aqui que já tenha perdido os seus sonhos mais bonitos pelas estradas da vida. É até provável que nesse auditório haja alguém que tenha visto os seus sonhos mais belos se transformando em pesadelos. Quem sabe haja neste auditório aqui alguém que já desistiu de seus sonhos, que já enterrou seus sonhos, que já colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide com a seguinte inscrição: aqui jaz os meus sonhos. Pois eu quero encorajar você nesta noite a trazer esses sonhos de volta e a colocá-los na presença de Deus. Porque nós estamos servindo nesta noite não a um ídolo mudo, surdo, impotente. Nós estamos adorando o Deus vivo, aquele que está assentado no trono, aquele que tem as rédeas da história em suas mãos, aquele que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, que pode agir milagrosa e extraordinariamente na sua vida, na sua história, na sua família, nesta noite. O texto que acabamos de ler nos conta a história dessa mulher. Nos conta a história de Ana. Uma mulher que tinha um sonho bonito, um sonho legítimo, um sonho de ser mãe. Só que Ana é estéril,
seu ventre é um deserto, ela não consegue conceber. E eu imagino que se Ana fosse nossa contemporânea, ela enfrentaria algumas abordagens. Talvez a primeira delas seria esta: Ana, você é uma mulher tão crente, você é tão piedosa, você ora tanto, você vai tanto à igreja, você está doente, minha filha, tem coisa errada na sua vida. Eu acho que você deveria fazer uma análise mais detalhada e meticulosa da sua árvore genealógica, porque é muito provável que haja alguma maldição hereditária incrustada aí na sua família, e enquanto você não quebrar essa maldição, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém parecido com os amigos de Jó chegariam para ela para dizer o seguinte: Ana, você é uma mulher tão crente, mas você está doente. Ana, eu acho que tem coisa errada na sua vida. Eu acho que você deve ter algum pecado que você ainda não confessou para Deus, porque toda causa tem um efeito, Ana. Ninguém sofre sem causa. Você deve ter feito coisa errada. Você tem que confessar esse pecado para você ser curada. Mas o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém mais audacioso chegaria para ela para dizer o seguinte: Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida. O que você precisa fazer é ir num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. Confira comigo o que está escrito no versículo 5. O texto está dito aí que foi Deus quem a deixou estéril. Agora confira o versículo 6. O texto diz que foi Deus quem cerrou a sua madre. De tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição hereditária, não tem a ver com pecado escondido, não tem a ver com demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. E aí você pode dizer: bom, então eu não estou entendendo nada. Porque se Deus é bom, e Ele é. Se Deus tem o melhor para nós, Ele tem. Então como é que Deus pode adiar os nossos sonhos e os nossos sonhos mais legítimos? É sobre isso que eu quero tratar com você nesta noite. Primeiro, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a gloriosa verdade de que as bênçãos, de que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade sua não é da bênção de Deus. A maior necessidade sua é do Deus da bênção. A maior necessidade sua não é de coisas. A maior necessidade sua é de Deus. A maior necessidade sua não é da dádiva. A maior necessidade sua é do doador. Você poderia ter todas as bênçãos de Deus. Se você não tem Deus, a sua vida é vazia. A sua vida não tem sentido ainda. Irmãos, prestem bem atenção nisso. Nós estamos vivendo na geração, no século, onde o eixo do cristianismo foi mudado. O cristianismo, como o pastor introduziu agora há pouco, ele é focado na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, e nós estamos aqui nesta noite, é por causa dEle. Mas nós estamos vendo uma geração que tira Jesus do centro para colocar o homem no centro. Parece-nos que hoje a dinâmica da vida cristã para muita gente é que não é mais a vontade de Deus que deva ser feita na terra, mas é a vontade do homem que tem que prevalecer no céu. Parece-nos que não é mais o homem que está a serviço de Deus, mas é Deus que está a serviço do homem. Mas este não é o evangelho. O evangelho não é focado no homem, o evangelho é focado em Cristo. O evangelho não é que o homem prevalece no céu, mas é que a vontade de Deus é feita na terra. Quando nós começamos a colocar coisas e pessoas no lugar de Deus, Deus adia os nossos sonhos. Para nós entendermos que Ele, Deus, precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida.
que Ele, Deus, precisa ser o primeiro na nossa agenda, para nós entendermos que Deus é melhor do que as bênçãos de Deus, que o doador é melhor do que a dádiva. A segunda verdade, ou a segunda coisa que Deus faz, quando os nossos sonhos são adiados, a segunda lição que Deus nos ensina é esta: Deus adia os nossos sonhos, para nós entendermos que tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, veio de Deus, é de Deus, e deve ser consagrado de volta para Deus. Olha o que Ana disse para Eli: por este menino orava eu, pelo que eu trago como devolvido por todos os dias da sua vida ao Senhor. Se Ana não tivesse entendido isso, Samuel teria sido um ídolo na sua vida. Se Ana não tivesse entendido isso, a vida dela teria gravitado ao redor de Samuel. Porque Ana entendeu que Samuel veio de Deus, que Samuel era de Deus, ela devolve Samuel para Deus. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque às vezes nós pedimos uma bênção para Deus, e Deus é o Deus abençoador, Ele dá bênção. E aí, sabe o que acontece às vezes? Quando nós recebemos a bênção, nós substituímos o abençoador pela bênção, o Criador pela criatura. Ficamos tão encantados com a bênção que não temos mais tempo para o abençoador. Eu explico. Você pede para Deus, por exemplo, prosperidade, e Deus dá prosperidade. A bênção de Deus enriquece e com ela não tem desgosto. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riqueza. Mas e a pessoa começa a prosperar, e quando ela começa a prosperar, ela não tem tempo para Deus mais. Não pode ir numa reunião de oração mais. Não frequenta uma vigília de oração mais, não vai para uma reunião de estudo bíblico numa casa mais, porque está tão ocupado cuidando da bênção, que se esqueceu do abençoador, não tem mais tempo para o abençoador. Transformou a bênção num ídolo. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você hoje: a vida que você tem é de Deus, a saúde que você tem é de Deus, a família que você tem é de Deus, o cônjuge que você tem é de Deus, os filhos que vocês têm são de Deus, a casa que vocês moram é de Deus, o carro que vocês andam é de Deus, o salário que vocês recebem vem de Deus, tudo é de Deus. Então coloque o melhor daquilo que Deus tem dado para você no altar de Deus, de volta em consagração para Deus. Coloque o seu Samuel no altar de Deus. Terceira coisa, quando Deus adia os nossos sonhos, Ele adia para nos ensinar que os planos de Deus são maiores e são melhores do que os nossos sonhos. Qual era o sonho de Ana? Apenas ser mãe. Qual era o projeto de Deus para Ana? Que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Às vezes a gente endereça aos céus um pedido, e quer que Deus nos atenda do nosso jeito, no nosso tempo. E aí Deus não atende do nosso jeito e no nosso tempo, e a gente fica ansioso, angustiado, questionando, duvidando. Sabe por que às vezes Deus não nos dá o que nós queremos? É porque Deus olha para nós e diz assim: meu filho, minha filha, você está pedindo um pouco demais. Eu tenho coisa melhor para você, eu tenho coisa maior para você. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais elevados que os seus pensamentos. Eu estou preparando algo melhor para a sua vida. A Bíblia diz que quando Deus parece retardar, Ele não está longe, Ele não está indiferente, Ele não está distante, Ele não está silencioso, Ele não está com os ouvidos fechados, Ele está trabalhando no turno da noite, preparando algo maior e melhor para você, porque não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Quando José do Egito estava preso, diz a Bíblia que ele pediu ao copeiro do faraó para lembrar-se dele. E diz a Bíblia que o copeiro do faraó esqueceu-se dele.
E ele ficou mais 2 anos mofando na cadeia. E você pode questionar, mas onde está Deus que deixa um filho seu inocente padecer numa prisão imunda? Por que Deus não tirou José da cadeia quando ele queria sair de lá? Se Deus tivesse tirado José da prisão quando ele queria sair da cadeia, o máximo talvez que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio do faraó. Mas naqueles 2 anos, Deus estava construindo a rampa do palácio para que ele saísse da cadeia e fosse governador do Egito. Deixa eu dizer para você, os planos de Deus são maiores e são melhores do que os seus sonhos. Se Deus está adiando o seu sonho, não é porque Ele é indiferente, é porque Ele está trabalhando, não contra você, mas trabalhando por você. 4º lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, livre, soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Confira comigo o cântico de Ana, que está aí no capítulo 2, versos 6 a 8, deste mesmo livro. Olha o que Ana vai dizer. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre príncipes. Preste bem atenção aqui. Algumas pessoas hoje, em nome até de uma fé robusta, beiram uma blasfêmia. Quando chegam para Deus, com petulância, com soberba, e dizem assim: Deus, eu exijo. Deus, eu proíbo. Deus, eu determino. Deus, eu decreto. E ai de Deus se não atender. Até parece que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono, e que Deus está no escabelo de seus pés. Tolice, tolice. Deus é soberano. Deus está assentado num alto e sublime trono. Deus tem as rédeas da história em suas mãos. Deus levanta reis e Deus depõe reis. Deus levanta reinos e Deus abate reinos. Deus pega aquele que está lá no topo da pirâmide e joga-o no chão, e pega o que está sentado no monturo e o faz assentar-se entre príncipes. Ele é Deus. Ele não precisa pedir licença nem para você nem para mim para agir. Ele é livre, Ele é soberano e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus não pode ser pressionado, Deus não pode ser colocado contra a parede, Ele é Deus. Agora, preste atenção nisso. Quando Deus age, ninguém pode impedir a mão de Deus de agir. Nós não podemos concordar com aqueles que dizem: não, o tempo dos milagres de Deus ficaram lá num remoto passado. Deus já fez, mas Deus não faz mais. Não, Deus não está sentado numa cadeira de balanço, Deus não se aposentou, Deus não está senil, Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, Deus é o mesmo para sempre. Ele nunca perdeu o seu poder, Ele faz, e quando Ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Eu acredito que Ana, como uma mulher instruída que era, ela deve ter procurado todos os recursos médicos do seu tempo. Porque aqueles que acham que se nós temos fé, nós não devemos ir a um médico, estão equivocados. Porque Deus cura com o meio, sem o meio, apesar dos meios. Sempre é que Deus que cura. O médico, o remédio, a medicina é apenas um instrumento. Mas o poder de curar vem de Deus. E Ana era uma mulher instruída. E eu acho que Ana, penso eu, devia carregar na sua bolsa tiracolo, que toda mulher gosta de ter, os últimos exames da junta médica de Ramá, dizendo para ela o seguinte: Ana, não tem jeito, não tem cura. Mas Ana entende uma coisa: se Deus quiser, tem jeito. A última palavra não é da ciência. A última palavra não é da medicina.
A última palavra é do Deus vivo. Se Deus quiser, tem jeito. Para Deus não tem causa perdida. Para Deus não tem doença incurável. Para Deus não tem vida irrecuperável. Para Deus não tem casamento sem solução. Para Deus não tem família sem resposta. Não importa a sua causa, por mais perdida que ela esteja, se Deus quiser, tem jeito. Há alguns anos, eu estava em Vitória, a caminho do hospital militar para fazer uma visita, hospital público. E quando eu cheguei na porta do hospital, tinham 3 pessoas. E eram pessoas da minha cidade, cidade do interior do Espírito Santo. E dentre elas estava uma jovem de 19 anos. Porque ela estava com um câncer que havia tomado todos os seus órgãos vitais. E lá no interior, na sua cidade, não tinha CTI. E os médicos disseram para ela, olha, chegou o nosso limite, não dá mais para continuar o seu tratamento aqui. Então você precisa ir para Vitória, você precisa se internar no CTI, porque nós não temos mais o que fazer aqui. Só que a Sara não tinha plano de saúde e não tinha vaga no CTI. Eu conversei com o diretor e disse, eu não posso receber essa moça aqui hoje. E eu fui um pouco frustrado para a porta do hospital e disse para a Sarita assim, olha filha, infelizmente aqui não tem vaga para você. Mas nós podemos fazer uma coisa. Eu confesso que eu não tenho muito essa prática. Não sou muito de fazer isso. Mas naquele dia eu fiz. Ali na porta do hospital eu disse, Sarita, não tem jeito para você aqui, mas nós podemos falar com aquele que tem jeito para tudo. E ali na porta do hospital, eu impus as mãos sobre a Sarita e disse, meu Deus, essa moça não tem lugar aqui nesse hospital, mas se tu quiseres, Deus, o Senhor pode curá-la também na porta desse hospital, porque para ti não tem coisa impossível. E orei por ela. Quando eu terminei de orar, aproxima-se um jovem e disse, essa moça tem um primo que é médico em outra cidade do estado, e lá tem CTI. Falei, então vamos ligar para ele. Ligamos para o médico, ele disse, tem CTI, pode trazer a minha prima para cá. Imediatamente, ela faz a viagem de aproximadamente 200 quilômetros. Quando ela chega na outra cidade, o médico pega os exames, constata a gravidade do problema, coloca numa maca, começa a palpar o seu ventre. Achou estranho? Submeteu a Sarita aos mais rigorosos exames daquele hospital, não tinha mais nada no seu corpo. Sarita voltou para casa completamente curada naquele mesmo dia. Sabem por quê? Porque quando Deus quer, tem jeito. Eu não estou dizendo para você que todas as pessoas pelas quais eu e você oramos, Deus vai curar. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que quando Deus quer, tem jeito. Então não desista de lutar. Então não desista de seus sonhos. Por mais difícil que seja a causa, por mais amarga que seja a luta, por mais renhida que seja a batalha, não desista em nome de Jesus. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós temos sonhos, temos que ter muito cuidado. Sabem por quê? Porque há assassinos de sonhos soltos por aí. E Ana teve que lidar pelo menos com 3 assassinos de sonhos. A primeira pessoa que tentou matar os sonhos de Ana foi a sua rival Penina. A Bíblia diz que Penina provocava, que Penina irritava, sobretudo quando Ana subia à casa de Deus, a Penina provocava de tal maneira que a Ana começava a chorar, perdia o apetite, entrava em depressão. Eu não sei o que é que Penina dizia para Ana, mas uma coisa eu tenho certeza, é que Penina não era uma mulher de Deus. Porque gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo. Gente de Deus é aliviador de tensões. Mas à luz do versículo 6, a impressão que eu tenho é que Penina dizia mais ou menos o seguinte para Ana: Ana, você é crente, você é piedosa, você vai à igreja, você ora tanto, está aí doente. Eu não sou crente igual a você, eu não oro igual a você, eu não vou à igreja igual a você, estou aqui com saúde, cheia de filhos.
Se esse negócio de igreja, de orar, de jejuar funcionasse mesmo, Ana, você não estaria aí doente. Você conhece gente assim? Cuidado com essa gente. São assassinos de sonhos. Querem vender para você a ideia de que ser crente é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual, blindado das intempéries e vicissitudes da vida. Jesus nunca prometeu, nem para você nem para mim, que nós passaríamos incólumes neste mundo, sem aflição. O que Ele prometeu para você e para mim é estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. Diz a Bíblia que Ana subia todo ano para Siló. Lá estava Eli, lá estava Rofini, lá estava Finéias, mas não consta a Bíblia que em nenhuma dessas idas, nem Eli, nem Rofini, nem Finéias, olhasse para Ana, orasse com Ana, chorasse com Ana. A primeira vez que o sacerdote olhou para Ana, foi para sacar contra ela pesados libelos acusatórios, chamando-a de bêbada dentro da igreja, de filha de Belial. Até acho, bispo Gerson, que se a Ana fosse presbiteriana ou da igreja de Deus, eu acho que ela ia sair da igreja. Acho. Eu acho até que ela faria um pouco mais, eu acho que ela ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Por muito menos as pessoas fazem isso hoje. Você conhece crente hipersensível? Conhece crente que parece cristal? Qualquer coisinha se melindra. Trinca-se todo, fica magoado, também não vou mais na igreja, também não piso mais lá. Ana não era uma mulher hipersensível, não. Ana era uma mulher madura espiritualmente. Ela disse para o sacerdote: não, meu senhor, não me trate como uma filha de Belial, eu estou derramando a minha alma perante o meu Deus. Ela não permitiu que o sonho dela fosse roubado dela, nem mesmo dentro da igreja. A terceira pessoa que tentou matar os sonhos de Ana foi o seu marido, o Eucana. Eucana era um maridão, ele era amoroso, ele era solidário, ele era companheiro, ele era provedor, ele dava porções duplas a Ana, ele amava a Ana. Ele só tinha um pequeno problema: ele não acreditava em milagres, isso era demais para a cabeça dele. O Eucana conhecia a Bíblia, ele conhecia a história de como Deus curou Rebeca, de como Deus curou Sara. Mas você não vê em momento algum Eucana orando com Ana, chorando com Ana, se colocando no lado dela, falando: minha filha, você quer ser mãe, eu sei que você ora, eu sei que você chora, eu sei que essa causa você coloca diante de Deus, pois é, eu vou estar com você, conta comigo, eu vou orar com você, eu estou junto de você, essa causa sua é a minha causa também, Deus já fez milagre lá atrás, ele pode fazer hoje também, conta comigo, Ana, eu estou do seu lado. Ele nunca fez isso. Mas se você olhar comigo o versículo 8, parece-nos que ele vai ter uma outra atitude. Eu acho que ele chega um dia que ele tem uma conversa com a mulher dele, aquela conversa que marido e mulher têm com a porta do quarto trancada. Eu vou parafrasear essa conversa. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: Ana, vem cá, filha, preciso bater um papo com você. Ana, você não está percebendo que esse negócio de ser mãe está virando uma obsessão na sua vida, não? Ou minha filha está virando uma doença? Para com isso. Aliás, você está insistindo com Deus numa causa perdida, filho. Você não sabe que a junta médica de Ramá já deu o diagnóstico dizendo que não tem cura? Para que você insiste? Larga a mão desse sonho, Ana. Desiste disso. Para de chorar. Sai dos quartos escuros. Aliás, minha filha, você não está nem curtindo o maridão que você tem. Você não sabe que eu sou melhor que 10 filhos para você? Se fosse hoje, eu diria assim: Ana, pense em mim, liga para mim, chore por mim, não chore por ele, Ana. Assassino de sonhos. Cuidado, porque os assassinos de sonhos podem estar dentro da sua própria casa, muito mais perto de você do que você imagina. Não desista, não desista. Mas eu quero concluir olhando o último ponto. O que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Ana nos ensina 3 coisas. Primeiro,
Se os seus sonhos estão sendo adiados, continue crendo, continue orando, continue jejuando, continue colocando essa causa diante de Deus, continue insistindo, continue perseverando. Irmãos, às vezes nós desistimos cedo demais, nós caminhamos até a beira da entrada da terra prometida e perecemos no deserto. Pense comigo, quantos casamentos que acabaram, que não poderiam e não deveriam ter acabado. Faltou um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de perdão, um pouquinho mais de renúncia. Não desista, persevere, chore um pouco mais, ore um pouco mais, lute um pouco mais, jejue um pouco mais, não desista, não desista. Norman Vincent Peale foi um pastor metodista, e Norman Vincent Peale escreveu o seu primeiro livro, O Poder do Pensamento Positivo. Todo escritor enfrenta esse problema, nenhuma editora gosta de publicar o primeiro livro de um escritor, e ele então procurou as editoras para publicar o seu livro, bateu de porta em porta, nenhuma editora se interessou pelo livro, ele ficou tão frustrado, que jogou os rascunhos no lixo, e disse assim: no lixo vão ficar os meus sonhos. Dona Ruth, sua mulher, mais crente e mais otimista do que ele, como via de regra as mulheres são, pegou os rascunhos do lixo e disse assim para ele: eu vou lutar pelos seus sonhos. Voltou a bater de porta em porta nas editoras, encontrou editora interessada no livro. Resultado, esse livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares, estavam no lixo. Um dos maiores best-sellers da literatura cristã. Não desista em nome de Jesus. Na saga da política americana, há um homem que me impressiona muito, Franklin Delano Roosevelt. Esse camarada estudou em Harvard, estudou em Colômbia, entrou na política, fez uma carreira brilhante. O sonho de Roosevelt era ser presidente dos Estados Unidos da América. Entretanto, com 39 anos de idade, ele sofreu poliomielite e foi para uma cadeira de rodas. Alguém se aproximou dele e disse: Franklin Delano Roosevelt, numa cadeira de rodas, você jamais será presidente dos Estados Unidos da América. Ele respondeu: pois eu nunca desistirei. Foi o único homem até hoje, na história americana, que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes, consecutivamente. Não desista de seus sonhos. Não desista de seus sonhos. A segunda coisa que Ana nos ensina, quando os nossos sonhos estão sendo adiados, é que você precisa tomar posse das promessas da palavra de Deus. Olha que coisa magnífica. Eli abrir a boca e falar uma tolice para Ana, chamando-a de bêbada. Essa palavra Ana não acolheu no coração. Irmãos, eu sou pastor há 33 anos. Eu já vi muita gente doente emocionalmente, porque um dia escutou uma palavra atravessada do pai, da mãe, do marido, da esposa, do professor, da professora, do patrão, do vizinho, e essa palavra entrou com uma seta envenenada e adoeceu a alma. Se alguém um dia falar uma coisa atravessada para você, por favor, não hospede essa palavra no coração. Você não é o que as pessoas pensam, você não é o que as pessoas falam, você é quem Deus diz que você é. Agora preste atenção, esse mesmo profeta que falaram uma tolice, agora abre a boca, e é um mensageiro de Deus, e é um profeta de Deus, quando ele diz para Ana assim: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Essa palavra é boa, essa palavra é de Deus, essa palavra Ana acolheu no coração, essa palavra trouxe cura e libertação para Ana. Agora nota uma coisa, Ana teve 2 curas. A primeira cura que Ana teve foi a cura emocional.
emocional. Se você perceber no versículo 17, quando ela desceu de Siló, diz a Bíblia que o seu semblante já não era mais triste. A tristeza foi embora, a depressão bateu em retirada, a alegria voltou, o brilho no rosto voltou. Mas diz o texto que ela desceu para Ramá, coabitou com seu marido, Deus se lembrou dela, ela concebeu e deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Sabe o que significa isso? Lá em Siló, Deus curou a alma dela. Lá em Ramá, Deus curou o ventre dela. Lá em Siló, Deus restaurou as emoções dela. Lá em Ramá, Deus curou o útero dela. Lá em Siló, ela tomou posse das promessas de Deus. Lá em Ramá, o milagre se historificou na sua vida. O que significa isso para nós? Não escute os arautos do caos. Não escute os arautos do pessimismo. Não escute os embaixadores da incredulidade. Tem um monte de gente dizendo para você, não, o cenário está ruim, vai ficar pior, não, está muito complicado, mas vai piorar muito mais, você não consegue, não vai dar certo, não vai funcionar, outros já tentaram, não conseguiram, é melhor você nem começar, é melhor você desistir logo, não vai dar certo, vai dar errado, vai dar muito errado, e todo dia, toda hora, a todo momento, tem gente pessimista do seu lado, tem gente semeando palavras de incredulidade no seu coração, tem gente apostando no fracasso na sua vida, tem gente que quer que você aceite passivamente a decretação da derrota na sua casa, na sua família, mas em nome de Jesus, não escute os profetas do pessimismo, abra os ouvidos da sua alma, escute as promessas da palavra de Deus, porque Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Finalmente, Ana nos ensina a última verdade. Se os seus sonhos estão sendo adiados, saia dos quartos escuros. Pare de lamentar. Pare de murmurar. Pare de reclamar. Volte a viver, volte a sonhar, volte a sorrir, volte às trincheiras da luta. Dá-me a impressão que Ana queria ser mãe, mas ela chorava tanto, estava tão deprimida, que ela nem se relacionava mais com o marido. Quando ela volta de Siló, o semblante está mudado, o rostinho alegre, cara bonita, semblante irradiante, o marido se interessa por ela se interessa pelo marido, e diz a Bíblia que ela se relaciona com o marido, e Deus se lembrou dela, e ela concebeu, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Você e eu cremos na mesma verdade, Deus é soberano. Não tem acaso, não tem sorte, não tem azar, não tem determinismo cego, não tem olho gordo, não tem feitiço, não tem sexta-feira 13, não tem esse negócio de ficar com medo de passar debaixo de escada. Você não é governado por coisas místicas, você é governado pela mão do Deus Todo-Poderoso. Nem um fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Então preste atenção nisso, volte a viver, volte a cantar, volte a sorrir, volte a saber que Deus está no controle, que a sua vida não está solta ao léu, jogada de um lado para o outro. A mão de Deus dirige o seu destino, e você pode clamar com todas as forças da sua alma: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um autor que eu gosto de ler, e não obstante não ser ainda um cristão, pelo menos que me conste, nem sei se ainda está vivo, Og Mandino. Se você nunca leu O Maior Vendedor do Mundo, vale a pena ler. Mas o que mais me impressionou em Og Mandino é que aos 35 anos de idade ele estava bêbado, falido, caído numa sarjeta, pensando em suicídio. 10 anos depois, Og Mandino estava no topo da fama mundial.
escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, encorajando as pessoas a viverem com otimismo. E eu fico pensando no meu coração, se um cara que nem cristão é, consegue viver com otimismo, e você? E eu? Que podemos dizer, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Aliás, você deveria todo dia, ao acordar, abrir a janela do seu quarto e dizer, Deus, pode ser hoje, Senhor. Pode ser hoje. Você começou o seu dia animado. Uma aventura nova, uma caminhada nova, com vitórias novas, com coisas magníficas todo dia, todo momento. Og Mandino, no seu livro autobiográfico, tem um conselho muito simples, até muito prático, para você começar o seu dia animado. E o conselho dele é o seguinte, bem de manhã, antes do café da manhã, faça o seguinte, pegue o melhor jornal da sua cidade. Aqui em Brasília é o Correio? Ou tem outro melhor? É o Correio Brasiliense. É o mais lido? Talvez. Pega o Correio Brasiliense então, vá lá. Bem de manhã, antes do café, abra o jornal. Só um detalhe. Não comece a ler as notícias políticas não, que você vai ficar deprimido, você vai perder o apetite, vai ficar revoltado, vai amargurar o coração. Então pula essa página, tá bom? Pula. Segundo lugar, você não vai querer também começar o seu dia lendo as páginas econômicas, não é verdade? Você não é tão valente a esse ponto. A inflação está voltando, tem empresa quebrando, tem gente desempregada, a perspectiva para o ano que vem é complicada, você vai ficar depressivo, então pula essa página da economia também, tá bom? Rápido. Bom, você não vai querer também começar o seu dia lendo as páginas policiais, você vai ficar com medo de sair de casa, então é melhor você não ler, pula essa página também. É claro que você não vai querer começar o seu dia lendo as páginas esportivas, porque de repente você é torcedor do Vasco da Gama e tem certeza que vai cair e você está depressivo com isso, então pula também essa página. Você quer começar o seu dia animado, diz ele? Faz o seguinte então, leia a página do obituário, a lista das pessoas que morreram. Só um detalhe, você tem que ler tudo. Os nomes grandes, os nomes pequenos, lê tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nessa lista dariam tudo para estar no seu lugar, mas elas estão mortas. Você vai descobrir que você está vivo, e se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. Esta mensagem tem um significado muito especial para mim. Isso porque eu sou fruto de um sonho. Meus pais, nos idos de 1958, moravam numa região muito pobre do estado do Espírito Santo. Naquela época não tinha estrada, não tinha carro, não tinha recursos médicos. Quando uma pessoa ficava doente, ela tinha que ser levada 40 quilômetros no meio de uma trilha, numa padiola. Padiola é um lençol amarrado num varal e duas pessoas carregando. A minha mãe estava grávida do seu último filho, estado adiantado de gravidez, quando ela caiu gravemente enferma. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros de padiola. Então ele mandou chamar um médico, ele veio, a examinou e disse para o meu pai, essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito fraca, ela está muito doente, e a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. E meu pai disse, o senhor tem que me ajudar. E ele disse, a única chance da sua mulher sobreviver é sacrificar a criança. Se não tirar a criança, a mãe morre junto com a criança. E naquele momento, a minha mãe tomou outra decisão. Eu não abro mão desse filho. Eu não desisto desse filho. Eu estou pronta a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E ela fez um voto para Deus. E disse, meu Deus,
Se tu poupares este filho, eu vou consagrá-lo para ti, para que ele seja um pastor, para que ele seja um pregador do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça, já trabalhando na enxada, com as mãos calejadas. Com 8 anos de idade eu fui calçar meu primeiro par de sapatos. Na minha região não tinha escola, a não ser escola primária. Nunca ninguém tinha saído dali para fazer mais do que 4ª série primária. Eu entrei na escola com 8 anos. Com 12 anos eu botei 4 listinhas brancas, uma gravatinha azul. Era tudo que se fazia naquele lugar. De uma maneira muito curiosa, eu tinha sede de estudar, uma vontade de estudar. Na minha casa não tinha livros, só tinha um dicionário velho, rasgado. Com 10 anos eu comecei a decorar aquele dicionário. Com 12 anos eu terminei o primário. Mas com 12 anos eu não sabia o que era luz elétrica. Com 12 anos eu não sabia o que era uma cidade. Com 12 anos eu não sabia o que era uma televisão. Com 12 anos, a minha professora que me alfabetizou disse assim para mim: eu sei o seu sonho de estudar, eu estou mudando para Vitória, você quer ir comigo? E eu disse para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. Eu nunca tinha dormido uma noite fora de casa. Com 12 anos, eu subi na carroceria de um caminhão e fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas com 4 cômodos, com 10 pessoas. Foram tempos dificílimos na minha vida. Irmãos queridos, muitas vezes, eu namorei um pão na vitrine de um botequim. Meu estômago doía de fome. As lágrimas rolavam pelo meu rosto. Eu não tinha dinheiro para comprar um pão para comer. Muitas vezes eu acordava de noite com fome, não tinha açúcar para comer, não tinha farinha para comer, e eu dormia soluçando de fome. Eu tinha um sonho, e eu queria lutar por ele. A minha mãe sabe que nunca me contou o projeto dela com Deus. Ela entendia que Deus haveria de me chamar, em vez de eu ser sugestionado a ir para o seminário. O meu sonho desde criança era ser advogado e político. Eu nunca perdi um comício. Naquela época o comício era na praça, na rua. Enquanto o último orador não descesse do palanque, enquanto as luzes não apagavam, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, exatamente no mesmo dia, eu tirei meu título e me filiei num partido. Eu tinha um sonho. Até o dia que Deus pôs a mão sobre mim e me chamou para o ministério. Eu estava conversando com o presbítero José Scherrer, dizendo para ele que a hora que eu terminasse o meu curso de advocacia, que eu fizesse a minha carreira, que eu entraria num seminário para me preparar para servir a Deus melhor. E aquele presbítero olhou dentro dos meus olhos e me disse assim: jovem, você quer dar a sobra para Deus, e Deus quer você por inteiro agora. Aquela palavra entrou como uma flecha no meu coração, e eu disse: pois aqui estou eu me entrego agora. E Deus pôs uma convicção plena no meu coração, de que Deus me chamava naquele momento para o sagrado ministério. Eu abri mão dos meus sonhos, e abracei os sonhos de Deus. E hoje eu posso dizer para você que não tem nada mais sublime no mundo do que ser pastor, do que ser pregador do Evangelho de Jesus Cristo nosso Senhor. Antes da minha mãe morrer, ela me chamou à sua casa e disse: filho, eu preciso falar com você. E ela me contou essa história, e ela me contou mais. Ela me disse: meu filho, nesses anos todos, eu nunca deixei de me levantar da minha cama e prostrar meus joelhos e pedir que Deus capacitasse você, que Deus ungisse você, que Deus revestisse você com graça e poder para pregar a palavra de Deus. E eu abracei minha mãe, chorei muito com ela e disse para ela 2 coisas. Falei: mãe, a senhora está me ensinando as 2 verdades mais importantes da minha vida. Primeiro, a senhora está me ensinando que um filho nunca é pobre
se tem uma mãe que ora por ele. Segundo, a senhora está me ensinando que muito mais importante que os meus sonhos são os planos de Deus. São os planos de Deus. Se preciso for, abra mão dos seus sonhos, mas nunca abra mão dos planos de Deus para a sua vida. Eu sei que você tem sonhos, e hoje você pode colocá-los na presença de Deus. Se esses sonhos estão afinados com o plano de Deus, Deus há de cumpri-los. E se você quer colocar esses sonhos no altar de Deus, eu quero orar com você, eu quero orar por você. Eu não sei quais são esses sonhos, talvez uma doença, talvez um filho, talvez o seu cônjuge, talvez a sua família, talvez a sua empresa, talvez a sua igreja, talvez a conversão de alguém que você ama tanto. Talvez você que veio aqui hoje, está lutando para ser mãe, pois hoje Deus pode fazer esse milagre na sua vida, porque Deus é aquele que faz com que a mulher estéril seja alegre, mãe de filhos. Qual é o seu sonho? Derrame a sua alma na presença de Deus. Deus é o Deus que ouve, Deus é o Deus que vê, Deus é o Deus que age, e Ele está aqui nessa noite. Deus, Tu és magnífico, revestido de glória e de majestade. Não há outro Deus além de Ti. Só Tu és Deus. Tu estás assentado num alto e sublime trono, mas também Tu te inclinas para ver o que se passa no coração dos homens. Então Deus olha para nós nesta noite, com graça e com misericórdia. Contempla o clamor dos Teus filhos e das Tuas filhas. Olhe dos altos céus e vê as lágrimas que estão sendo vertidas. Ó Deus, Tu és poderoso para sondar o nosso coração, para escutar os gemidos da nossa alma. Não permita que o Teu povo volte para casa de mãos vazias. Que o Teu povo, Deus, possa voltar para casa com um brilho no rosto e com a promessa da vitória nas mãos. Que o Teu povo se aproprie da Tua palavra nesta noite e que os milagres da Tua providência se historifiquem na vida do Teu povo. Exalta o Teu santo servo Jesus nesta noite, neste lugar, e glorifica o Teu próprio nome na vida da Tua igreja. Aqueles que estão enfermos, Deus, Tu és poderoso para curar. Aquelas mulheres que têm lutado para ser mãe, que nesta noite Tu ordenes a Tua bênção, que Tu abras a sua madre, para que daqui a um ano, estas mulheres compareçam aqui na Tua casa, com seu filho, a sua filha, nos seus braços, dando glória ao Teu nome por esta vitória. Se alguém aqui, Senhor, com o casamento abalado, restaura esse casamento. Se algum filho aqui, Senhor, que está vivendo um relacionamento estremecido com seus pais, converta o coração dos filhos aos pais, converta o coração dos pais aos filhos. Se alguém aqui, Senhor, desviado da Tua palavra, desviado do Evangelho, longe do Teu aprisco, traz de volta esta ovelha desgarrada, para que ela possa Te servir com alegria na Tua igreja. Se alguém aqui, Senhor, com o coração frio, ó Deus, vivendo um cristianismo apenas de rótulo, vivendo a vida cristã apagada, morna, apática, aquece esse coração, inflama esta alma, derrama sobre nós o poder do Teu Espírito. Ah, Senhor Deus, contempla o Teu povo, visita o Teu povo, fortalece o Teu povo, alegra o Teu povo, reaviva o Teu povo, exalta o Teu nome na vida do Teu povo, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Aleluia, aleluia, amém.
Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Peço sua gentileza de, após a leitura do texto, não fechar sua Bíblia ou não desligar o texto bíblico aí no seu smartphone. Está escrito assim: naquele dia, sendo já tarde,
Disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero conversar um pouco com os meus irmãos sobre o tema: não desanime, Jesus está no controle. A título de introdução, eu quero fazer 4 declarações. A primeira declaração é que as tempestades da vida existem e elas são inevitáveis. Nós não vivemos numa bolha, numa estufa. Nós não estamos blindados, nem temos imunidade especial. As tempestades chegam para todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, empresários e empregados, governantes e governados, crentes e descrentes. Se você está passando por uma tempestade, você não é uma exceção. Você está enfrentando a experiência mais democrática da vida. Segunda declaração: as tempestades são imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem aviso prévio, nos colhem de surpresa e às vezes põem a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é uma rasteira do sócio da empresa, é uma frustração amorosa, é um filho que se envolveu com más companhias e acabou se capitulando às drogas, transtornando a saúde emocional da família. É uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Talvez a geografia onde ocorreu esse fato, aqui lido, possa nos ajudar a entender esse ponto. Eu acho que todos vocês sabem que o chamado Mar da Galileia é o maior lago de águas doces do Oriente Médio. Esse lago tem 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Esse lago está encurralado por montanhas. Do lado oriental, as montanhas de Golã, do lado ocidental, as montanhas da Galileia. No extremo norte de Israel, não muito distante dali, fica o monte mais alto da nação, o Monte Hermon, cujo cimo sempre coberto de gelo. De vez em quando acontece um fenômeno ali. Os ventos gelados descem dessa montanha, e encurralados pelos montes, batem na superfície do lago, e às vezes sol a pino. Dia claro, começa uma tempestade de vento. É possível que tenha sido isso que ocorreu aqui. Eles entram no barco, não há nenhum sinal de tempestade à vista. Enquanto navegam, eu estou falando parte norte do lago, não demoraria 1 hora para navegar, a tempestade os colhe de surpresa. É assim na vida. Às vezes você sai de casa, como um dia qualquer, para ir para o trabalho, para levar seu filho na escola, e acontece um fato que pode mudar a sua história. As tempestades são imprevisíveis.
A terceira declaração é que as tempestades são inadministráveis, muitas vezes. Às vezes você não tem mais controle, as rédeas fogem das suas mãos. O que é curioso é que pelo menos 4 daqueles discípulos eram pescadores, e a maioria deles havia nascido ao redor desse lago. Eles conheciam cada palmo desse lago. Ali era o local do seu ganha-pão. Já tinham enfrentado certamente outras tempestades, e certamente conseguido alcançar sucesso no enfrentamento da crise. Mas agora eles não conseguem. A crise é medonha, o mar está revolto, as ondas açoitam com fúria desmesurada o barco frágil. O barco está rodopiando no meio do mar. A morte está mostrando para eles a sua carranca. Eles não conseguem resolver o problema. Às vezes na vida também é assim. Situações outrora pequenas, que você conseguia administrar, resolver, não consegue mais. Quantos de nós pastores aqui já ouvimos isso? Pastor, a pessoa com quem me casei é outra pessoa. É uma pessoa estranha. Eu não compreendo mais. Eu não entendo mais. Tornou-se uma pessoa dura, cáustica, tóxica. É assim na vida. Às vezes os problemas parecem insanáveis, insolúveis. As crises chegam e nós não conseguimos administrá-las. Mas a quarta verdade, a título de introdução, é consoladora. As tempestades são também pedagógicas. E isso significa que nós cremos que Deus é soberano. Nós não cremos em acaso. Nós não cremos em sorte. Nós não cremos em azar. Nós não cremos em determinismo cego. Nós não cremos em misticismo. Nós não cremos em olho gordo. Nós não cremos em macumba para crente. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Se você está passando por uma tempestade, não é porque Deus está longe, não é porque Deus está indiferente, não é porque Deus não gosta de você, não é porque Deus foi pego de surpresa. Se você está passando por uma tempestade, é porque Deus tem um propósito nisso. As tempestades não vêm para nos destruir, vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. Elas não vêm para nos reprovar, elas vêm para nos provar e nos aprovar. As tempestades têm o propósito de nos colocar mais perto de Deus. Dito isto, à guisa de introdução, vamos à análise do texto. O contexto desta passagem é que Jesus passara todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. E se você já deu aulas, pregou ou ensinou um dia inteiro, ao final do dia você está exausto. E então já era tarde quando Jesus entrou no barco com os discípulos e disse para eles: passemos para outra margem. E ele pegou um travesseiro, foi para a popa do barco, deitou e dormiu. Ele era perfeitamente homem. E enquanto Jesus dormia, e enquanto o barco deslizava pelas águas esmaltadas do lago de Genezaré, o mar da Galileia, chega a tempestade subitamente. E eu fico até imaginando Pedro dizendo para os seus colegas assim: vamos deixar o mestre descansar. Nós temos conhecimento, nós temos experiência, nós temos know-how, nós temos expertise, nós resolveremos o problema. Mas não conseguem. Quando haviam já baldados todos os esforços, diante da carranca da morte, o barco enchendo-se de água, eles recorrem a Jesus, no verso 38, com uma pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E o texto diz que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar e diz: acalma, sossega. E o mar se encolhe como uma fera amansada, o vento recolhe as recâmaras, a grande bonança.
Então Jesus se volta para eles no verso 40 e pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, tomados de profunda reverência, perguntam uns para os outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês perceberam comigo, este texto está regido por 3 perguntas. Verso 38, a pergunta dos discípulos a Jesus. A segunda pergunta, verso 40, é a pergunta de Jesus aos discípulos. O verso 41, a terceira pergunta, é a pergunta entre os discípulos. Ora, se o texto está regido pelas 3 perguntas, é sobre elas que vamos conversar daqui para frente. Vamos então à primeira pergunta. Mestre, não te importa que pereçamos? Esta é a sua pergunta. Esta é a minha pergunta. Esta é a nossa pergunta. Nas horas mais difíceis da vida, nas madrugadas mais escuras da alma, nos vales mais profundos da nossa jornada, nas horas mais difíceis da nossa vida, quando as lágrimas rolam quente pela nossa face, quando as nossas forças se acabam, quando a morte nos espreita, quando a situação é irremediável, quando nós não sabemos mais o que fazer, quando nós já empregamos todo o nosso conhecimento e toda a nossa experiência e o problema só se agrava, quando você ora por um enfermo e a doença se agrava, quando você ora pela conversão de um marido ou de uma esposa e a pessoa se torna mais dura ainda, quando você ora por um filho e você não vê o sinal da transformação na vida dele, quando você acha que você não tem mais o que fazer, você recorre também a Jesus com esta mesma pergunta. Mas essa pergunta não é uma pergunta apenas, é uma censura. O que os discípulos estão dizendo é o seguinte: o senhor não vai fazer nada? Vais continuar dormindo? Não estás percebendo o nosso perigo? Não estás vendo que a morte nos encurrala? Vais continuar assim? Não percebes que nós precisamos de socorro, de ajuda? A grande pergunta, irmãos, no texto é esta: por que esses discípulos estão fazendo uma pergunta para Jesus em tom de censura? Em outras palavras, o que é que não está bem resolvido na cabeça deles? Primeiro, o que não está bem resolvido na cabeça deles é a palavra de Jesus do verso 35: passemos para outra margem. E agora estão enfrentando uma tempestade, porque na nossa cabeça, no nosso imaginário, se nós estamos andando com Jesus, se nós estamos fazendo o que Jesus nos mandou fazer, vai dar tudo certo. Não tem tempestade, não tem crise, o mar vai estar esmaltado, vai ser uma viagem de céu de brigadeiro, não vai ter nenhum problema. Aqueles que nasceram num berço cristão, como eu, se lembram daquele cântico que aprendemos lá na infância. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. O problema é que Jesus está no barco e não está nada bem. Esse é o problema. Você é crente, você é gente de Deus, você é dizimista fiel, você é ofertante generoso, você é um crente comprometido e está passando por uma baita de uma tempestade. Parece que isso gera uma angústia na nossa alma e uma tristeza profunda no nosso coração. Mestre, não te importas? Por que eles estão fazendo essa pergunta em tom de censura? Segundo lugar, porque eles não conseguem entender ou conciliar o fato da urgente necessidade deles com a demora de Jesus. Jesus está dormindo dentro do barco. Quem está dormindo não está agindo. Tem hora, meus amados, que a demora de Deus nos aflige mais do que a própria tempestade.
Tem hora que o silêncio de Jesus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Eu fico imaginando, pastor Mark, que a maior angústia de Marta e de Maria não foi a doença do Lázaro, foi a demora de Jesus. Porque a Maria estava com a teologia muito boa ao mandar um recado para Jesus. Ela não disse assim: Senhor, cancela a tua agenda aí, corra para cá, eu tenho necessidade urgente, precisamos do Senhor, venha logo. Não, não foi esse o recado. Mestre, está enfermo aquele a quem amas. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Não precisa falar mais nada. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Agora eu queria que você compreendesse comigo um ponto. Marta morava em Betânia e Jesus estava ensinando num local que era 35 quilômetros dali. Um dia de viagem, a pé. Então percebam vocês que aquele homem sai da casa da Marta, caminha um dia inteiro, chega lá e disse: Senhor, a Marta mandou falar para o Senhor que está enfermo aquele em quem tu amas. Aí Jesus diz assim: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas Jesus disse para os discípulos assim: o Lázaro morreu. Morreu quando? No mesmo dia que o emissário saiu da casa da Marta. No segundo dia o homem volta com um recado para Marta: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas quando ele chega lá, o Lázaro já está morto e sepultado. Olha o nó na cabeça da Marta. Diz o texto que Jesus fica mais 2 dias onde estava depois de receber o recado. Se o homem gastou um dia para ir, mais 2 dias são 3 dias. Aí Jesus vai no outro dia, que é o 4º dia. Quando chega lá, o Lázaro está morto e sepultado há 4 dias. Quando Marta vai encontrar-se com Jesus, ela nem falou shalom para ele, nem falou bom dia para ele, foi logo despejando a sua mágoa. Se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, o senhor chegou atrasado, agora não adianta mais. A grande pergunta dos judeus era esta: por que não impediu que Lázaro morresse? Ele tinha curado tanta gente, ou pelo menos algumas pessoas à distância, por que não curou Lázaro? Ou no mínimo, por que ele não veio com o emissário para demonstrar pelo menos solidariedade, amizade? Por que ele ficou mais tanto tempo para lá? Por que ele só veio no 4º dia? É porque havia uma crença entre os rabinos que um morto podia ser ressuscitado pela ação humana, como aconteceu com Elias e Eliseu, até o 3º dia do morto. Era a crença deles. Na crença deles, depois de 4 dias, nenhum homem poderia ser o instrumento do milagre. Só o próprio Deus em pessoa podia fazer esse milagre. Jesus espera até o 4º dia, para que a nação de Israel entendesse que não era apenas um grande homem entre os homens, ele era o próprio Deus entre os homens. Eu quero dizer para você nesta noite, nesta tarde, que Jesus não chega atrasado. No tempo de Deus ele chega, na hora certa ele chega. Se ele parece atrasado, é porque está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. Ele nunca desampara aqueles que nele esperam, ele trabalha para aqueles que nele confiam. Ele chega na hora certa. Então diz o texto, que diante da pergunta em tom de censura, Jesus se levanta, se desperta e diz para o mar: acalma. Diz para o vento: sossega. Eu quero dizer para você que o mar tem ouvidos, que o vento escuta a voz do Criador, que a natureza obedece à voz do Criador. Ele dá uma ordem e o universo aparece. Ele dá uma ordem e o sol para. Ele dá uma ordem e as estrelas aparecem. Ele dá uma ordem e o vento cessa. Ele dá uma ordem e o mar se acalma. Ele dá uma ordem e a enfermidade tem que ir embora. Ele dá uma ordem, os demônios têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem e os anjos saem para obedecê-lo. A sua voz é poderosa. A sua voz despedaça os cedros do Líbano. A sua voz faz tremer o deserto. E a sua voz está ecoando aqui nesta tarde. A sua voz é poderosa. Agora,
é Jesus quem pergunta. No verso de número 40. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O que eu acho incrível é que há dois relatos de Jesus acalmando a tempestade registrados nos evangelhos. O primeiro é esse fato aqui. Primeiro Jesus acalma a circunstância para depois acalmar os discípulos. Mas na outra tempestade, quando Jesus caminha sobre as águas, vai ao encontro dos discípulos na quarta vigília da noite, primeiro Jesus acalma os discípulos. Tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo, para depois acalmar a tempestade. E por que Jesus muda de metodologia? Porque Jesus sabe que às vezes a tempestade que nos assola está do lado de fora de nós. E Jesus sabe que tem hora que a tempestade que nos assola está dentro de nós. Tem hora que o maior perigo que enfrentamos são as circunstâncias da vida. Tem hora que o maior perigo que nós enfrentamos são os nossos sentimentos. E Jesus está aqui e sabe qual é a tempestade fora e qual é a tempestade dentro. E Ele está aqui hoje para acalmar a tempestade fora e a tempestade dentro. Ele está aqui para acalmar as circunstâncias e acalmar o seu coração. Mas Jesus então pergunta para eles assim: por que sois assim tímidos? Por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Agora pense comigo, transporte-se para aquela data, para aquela circunstância, para aquele momento. Você estaria com medo? É um barco frágil, está à noite, o mar revolto, o barco se enchendo d'água, a morte mostrando a carranca para eles. E Jesus pergunta assim: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Você estaria com medo? Eu só fiz, pastor Mark, um cruzeiro de navio grande na vida. Fiz vários cruzeiros pequenos. Navio grande só fiz uma vez. E prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro na vida. Meus irmãos, foi uma coisa horrorosa. Saiu de Santos para as praias do interior do Rio, um congresso a bordo. Todo mundo naquele navio ficou nauseado. Ondas de 5 metros. Saímos para ir para jantar, apalpando as paredes do corredor, e voltávamos sem entrar no restaurante, vomitando pelo corredor. Quando nós estávamos retornando, sabia que tinha 8 horas pela frente, e não dá para dizer: para que eu quero descer. Eu só fiz uma oração, falei: meu Deus, ou eu durmo ou eu morro, eu não aguento isso. Agora imagine você num barco pequeno, surrado pelas ondas, rodopiando no meio do mar, prestes a naufragar. E Jesus pergunta assim: vocês estão com medo por causa de quê? Como é que vocês não têm fé? A grande pergunta é por que eles deviam ter fé e não medo. E eu vou lhes dar 4 razões por que eles deviam ter fé e não medo. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus no verso 35. Passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Então, se você esqueceu o sermão desta noite e lembrar-se apenas dessa frase que eu vou dizer, me sinto recompensado neste momento. E a frase é esta: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Ele é o avalista da sua própria palavra. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Em todas as promessas de Deus nós temos o sim e nós temos o amém. Então creia que se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele diz passemos para outra margem, o destino é a outra margem e não o fundo do mar. Segunda coisa, por que deviam ter fé e não medo? É por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro daquele barco. E Jesus é o Criador do céu, e Jesus é o Criador da terra, e Jesus é o Criador do mar, e Jesus é o Criador do vento, e a criatura não pode vencer o Criador tem controle sobre a criatura. Entendamos isso. Se você é crente, você pode enfrentar a tempestade na vida, mas se você é crente, você nunca enfrentará naufrágio na vida. Jesus está com você. Eu quero lhe dizer que o maior antídoto contra o medo, ou o único antídoto real contra o medo, não é a força dos seus músculos tonificados. Não é o dinheiro que você tem no banco, ou nas casas, apartamentos e fazendas.
O que livra você do medo não é o conhecimento que você tem, os diplomas que enfeitam as suas paredes, ou as paredes do seu escritório. O que livra você do medo não é a influência social, política, econômica que você exerce nessa cidade. O fato de você enfrentar o medo, só tem um antídoto que livra você do medo, é a certeza de que Jesus está com você em toda e qualquer situação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Terceiro, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da paz de Jesus. Jesus estava dormindo naquele barco. E a pergunta é, Jesus sabia que a tempestade viria? Obviamente que sim. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Então eu vou lhe dar uma definição de paz. Paz não é ausência de tempestade. Paz é a certeza que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu controle, não do meu controle, mas do controle de Jesus. Ele não perdeu as rédeas da sua vida porque você está passando por uma crise. Ele não está impotente de mãos amarradas, porque você está enfrentando um vale sombrio. Entenda isso. O Senhor Jesus está com você. E mesmo na tempestade, você pode ter aquela paz que excede todo o entendimento. Quarto lugar. Por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa do poder de Jesus. É curioso que Marcos cuidadosamente reúne ao redor desta passagem outros fatos que retratam o poder de Jesus. Se não, vejamos, aqui ele tem poder sobre a natureza. Ele controla o céu, ele controla a terra, ele controla o mar, ele controla o vento, ele controla a natureza, ele tem controle sobre toda a criação. Mas notem comigo, depois dessa tempestade, é de noite, e ele desembarca do lado oriental do lago, da região que nós chamamos de Decápolis. Eram 10 cidades gentílicas. Aqui ficava a cidade de Gadara, e nessa região que nós chamamos hoje de montanha de Golã, quando eles chegam tem um despenhadeiro, e no despenhadeiro tem um cemitério, e tudo que você espera não ver de noite dentro de um cemitério é gente viva. E lá tem um homem vivo, nu, violento, gritando de noite e de dia entre os sepulcros, tomado por uma legião de demônios, 6.000 demônios. Legião é a corporação romana de 6.000 soldados, a mais temida máquina de guerra do Império Romano. Por onde passava uma legião, tudo destruía, tudo devastava. Tem dentro de um único homem 6.000 demônios. Aquele homem é foragido da lei, as algemas não podem prendê-lo mais. Aquele homem é enjeitado da família, aquele homem é um pária da sociedade, aquele homem não tem mais espaço entre os vivos, por isso mora entre os mortos. Mas no reino de Deus não tem lata de lixo. No reino de Deus não tem gente descartável. Jesus viaja aquela noite para um lugar terrível como aquele, porque foi para lá para libertar aquele homem do poder dos demônios, para transformar a vida dele, para libertar a vida dele, para salvar a vida dele e para fazer dele um missionário, porque Jesus tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre os demônios. Ele manda no céu, ele manda na terra e ele manda no inferno. Louvado seja o seu nome. Mas quando Jesus retorna para Cafarnaum, à beira do lago, onde ele adotou como sua cidade, quartel-general do seu ministério, tinha uma multidão esperando por Jesus. E no meio dessa multidão tem uma mulher doente, há 12 anos sofrendo com hemorragia crônica, que já havia despendido todos os seus recursos e não conseguiu lograr qualquer êxito no tratamento. E essa mulher pensou, se eu apenas tocar a orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. Essa mulher é anônima, ela é incógnita e precisa ser, porque ela é impura, cerimonialmente falando. Ela não pode frequentar o templo, ela não pode frequentar a sinagoga, ela não pode ir nas festas,
Em quem ela tocar, a pessoa fica impura. Ela se esgueira no meio da multidão, pensando: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. E agora notem, que em vez do impuro tocar o puro, e o puro ficar impuro, o impuro toca o puro, e o puro purifica o impuro, e a mulher fica curada. A hemorragia é estancada. O milagre acontece, sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, e Jesus tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Senhor Jesus. Mas tem também nessa multidão um homem muito aflito. É Jairo, o chefe da sinagoga de Cafarnaum. Talvez o homem mais conhecido. O chefe da sinagoga, irmãos, tinha uma função tão importante. Eu dirigia a sinagoga. A sinagoga, durante a semana, era um local de reuniões, de decisões importantes da sociedade, da cidade. No sábado era um lugar de estudar a lei. O problema é que essas alturas, Jesus já não era mais uma pessoa benquista na sinagoga de Cafarnaum. Se você ler Marcos capítulo 3, episódio que precede este, Jesus num sábado estava nessa sinagoga e viu lá atrás um homem com a mão seca, a mão direita seca, mirrada, e Jesus diz para o homem assim: fica de pé. Jesus diz para o homem assim: vem para o meio. Jesus diz para o homem assim: estenda a tua mão, e um milagre aconteceu. E lá estavam os escribas, lá estavam os fariseus, e eles saíram dessa sinagoga para se unir aos arqui-inimigos deles, com os herodianos, para matarem Jesus. Jairo sabia que ir a Jesus era ficar numa situação de muito desconforto com a liderança espiritual de Israel. Mas ele é um pai, e ele tem uma causa urgente. A sua única filha de 12 anos está morrendo. E ele chega para Jesus no meio dessa multidão e diz: Senhor, vamos comigo na minha casa, para o Senhor impor as mãos sobre a minha filha, para ela ficar curada. E Jesus: vamos, Jairo. E Jesus começa a caminhar com Jairo para a casa dele, quando surge o episódio da mulher hemorrágica. E Jesus diz assim, e para, e diz: alguém me tocou. Os discípulos, regidos por uma lógica irretocável, dizem: mas Senhor, está todo mundo te empurrando, está todo mundo te encostando, não faz sentido a tua pergunta: alguém me tocou? Está todo mundo te tocando. E Jesus diz: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Tem muita gente que encosta em Jesus, mas poucas pessoas tocam em Jesus pela fé. E eu fico imaginando a angústia do Jairo, porque Jesus para atender a mulher. E eu imagino já dizendo: Jesus, vamos embora, vamos logo, Senhor, vamos logo, eu tenho urgência, Jesus, vão comigo, Jesus, vão comigo, o Senhor já resolveu o problema dessa mulher, vão comigo. E enquanto Jesus está ali atendendo a mulher, chega alguém da casa do Jairo e diz: não incomodes mais o mestre, não, a tua filha acabou de morrer. Eu acho que o mundo desabou na cabeça do Jairo, e Jesus olha para ele com ternura e disse: não temas, Jairo, crê somente. Quando Jesus chega na casa do Jairo, lá estava o coral da morte, mas entra sobranceiro e vitorioso o solo da ressurreição. E Jesus entra no quarto da menina e fala na língua materna dela, o aramaico, naquela linguagem que uma mãe diz para a menina adolescente que tem dificuldade de levantar de manhã para ir para a escola: Talita cumi, menina, está na hora de despertar, está na hora de levantar. E a morte solta as garras da menina e ela ressuscita, porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades, e Jesus tem poder sobre a morte. Ele mesmo entrou nas entranhas da morte, arrancou o guilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Ele é a ressurreição e a vida, e se você crer nele nesta noite, você nunca morrerá eternamente, mas passou da morte para a vida. Mas agora vem a terceira pergunta do texto, verso 41, é a pergunta agora entre os discípulos. Eles estão tomados de muito espanto. Eles estão olhando uns para os outros, todos molhados, porque o barco está se enchendo d'água. E pergunta assim: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Que pergunta emblemática.
E você e eu poderíamos responder esta pergunta nesta noite. Este é aquele que com o Pai e o Espírito Santo, nos refólhios da eternidade, antes da criação do mundo, entrou num plano eterno, que não pode ser frustrado, incluindo a sua, a minha, a nossa vida, a Family Church, antes da fundação do mundo. Este é aquele que criou todas as coisas, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Quem é este? Este é o Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, livrou os primogênitos de Israel da morte no Egito. Quem é este? Este é aquele que é representado pela coluna de nuvem que guiava o povo de dia, pela coluna de fogo que guiava o povo de noite. Quem é este? Este é aquele que é simbolizado pelo maná que caía do céu, pela água que brotava da rocha. Quem é este? Este é aquele que é representado pelo tabernáculo. Este é aquele que é representado pela arca da aliança. Este é aquele que é representado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que é representado pelo templo. Este é aquele que é representado pelas festas. Este é aquele que é representado pelos sacrifícios. Este é aquele que é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Quem é este? Este é a estrela da manhã. Este é o sol da justiça. Este é o maravilhoso conselheiro. Este é o Deus forte. Este é o Pai da eternidade. Este é o príncipe da paz. Quem é este? Este é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos e tem a chave da morte e do inferno. Quem é este? Este é o Alfa, este é o Ômega, este é o princípio, este é o fim, este é o Rei dos reis, este é o Senhor dos senhores. Quem é este? Este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é o grande, é o sol, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e humilhou-se até a morte, e morte de cruz, pelo que o Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é a nossa alegria, este é a nossa paz, este é a nossa justiça, este é a nossa herança. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós sangrou no Getsêmane, este é aquele que por amor de nós foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico, este é aquele que por amor de nós foi vilipendiado e espancado no pretório romano, este é aquele que por amor de nós caminhou pelas ruas de Jerusalém, debaixo de um leio maldito, debaixo da maldição do pecado que era nosso. Este é aquele que por amor de nós morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou para a nossa justificação.
Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu. Este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Este é aquele que está sentado no trono. Este é o nosso grande sumo sacerdote. Este é o advogado justo. Este é aquele que levanta reis e depõe reis. Este é aquele que dá vida e é aquele que tira a vida. É aquele que exalta, é aquele que humilha, é aquele que põe no trono, é aquele que faz apiar do trono. Quem é este? Este é aquele que vai voltar para buscar a sua igreja. Vai voltar pessoalmente, vai voltar visivelmente, vai voltar repentinamente, vai voltar inesperadamente, vai voltar inescapavelmente, vai voltar gloriosamente. Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos. Este é aquele que vai se sentar no trono e vai separar uns para a sua direita, outros para a sua esquerda. Vai dizer para uns: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas vai dizer para as suas ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem é este? Este é a lâmpada do céu. Este é aquele a quem vamos servir, a quem vamos glorificar, com quem vamos reinar. Este é aquele que é a nossa alegria, é a razão da nossa vida, é o amado da nossa alma, aquele que está dizendo para você nesta noite: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. A este Jesus a honra, a este Jesus a glória, a este Jesus do domínio, a este Jesus o poder, agora e pelos séculos eternos. Aleluia, aleluia, amém. Esse Jesus está aqui hoje. Esse Jesus está presente aqui nesta noite. Esse Jesus quer acalmar as tempestades da sua alma. Esse Jesus quer pacificar o seu coração. Esse Jesus quer perdoar os seus pecados. Esse Jesus quer romper as cadeias da sua vida. Esse Jesus quer dar a você hoje a vida eterna, vida plena e vida abundante. Feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos por um instante. Eu quero orar em seu favor. Você não veio aqui hoje por acaso. O próprio Deus trouxe você nesta tarde, nesta noite, a esta casa. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Quais são as suas tempestades? Quais são as suas dores? Quais são as suas angústias? Mas Ele está aqui. Ele está aqui para curar o enfermo, para libertar o cativo, para acalmar a tempestade da sua alma. Ele está aqui para levar você ao porto seguro e divinal. Ele está aqui para mostrar para você o seu poder, acalmar o seu coração e acalmar as circunstâncias da sua vida. Ele é o todo-poderoso Deus. Ele tem controle sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a própria morte. Não há problema que Ele não resolva. Não há crise que Ele não reverta. Não há vida tão difícil e complicada que Ele não restaure e transforme. Não há casamento tão doente que Ele não cure. Não há família sem solução. Jesus está aqui. E Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente o mesmo. E se você hoje precisa deste milagre de Jesus na sua vida, onde você estiver, fique de pé, eu quero orar em seu favor. Se você precisa desse milagre na sua vida, nesta noite, eu quero orar por você. Deus, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja. Aqui estão tuas ovelhas, pessoas pelas quais Jesus morreu e verteu o seu sangue. Aqui estão aqueles que passam também por lutas, por dissabores, por crises, por tempestades. Meu Deus, tem muitas tempestades que nós não sabemos mais o que fazer. Os nossos esforços já foram todos empregados e não conseguimos ver nenhuma saída. Mas Tu estás aqui nesta noite e Tu és poderoso para
mudar esse cenário, para mudar o placar do jogo, para virar a mesa da nossa história e para trazer para nós livramento, restauração. Que agora, meu Deus, o barco da nossa vida possa singrar as águas, ainda que revoltas, para chegar no porto divinal. Nós cremos que Tu estás no controle da nossa vida. Ainda que não vejamos, ainda que não sintamos, ainda que a providência seja carrancuda, ainda que a circunstância seja adversa, nós cremos que Tu és poderoso nesta noite para acalmar o nosso coração. E Tu és poderoso para acalmar as circunstâncias da nossa vida. Em nome de Jesus, visita cada coração. Temos plena consciência que só conseguimos falar aos ouvidos, mas o Teu Espírito tem poder para falar ao coração. Faz isso, Senhor. E Te daremos a honra, a glória e o louvor, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Aleluia. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.